E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Meu nome é Eliseu Guimarães, seja bem-vindo ao canal. E o tema do vídeo de hoje é política. Hoje eu vou falar 3 coisas que a gente precisa saber para entender melhor a política brasileira. Então bora lá! A primeira coisa que é importante a gente entender sobre política é o que essa palavra significa, né? Hoje a gente vê muita gente falando que ama política, ou que odeia política, que gosta ou que não gosta, sem sequer saber o que essa palavra significa. Tudo bem que essa palavra teve uma mudança, tem uma mudança de significado com o tempo, mas é importante que a gente saiba de onde que essa palavra veio e o que ela significa. A palavra política vem do grego politikos, né, que era um termo para designar, né, para distinguir as pessoas que se importavam com o bem coletivo. Então os politikos eram aquelas pessoas que se interessavam pelo bem coletivo, aquelas pessoas que trabalhavam pelo bem da comunidade, que viviam em prol disso. Enquanto os idiotes, né, os idiotas hoje seriam as pessoas que só pensam no próprio umbigo, que só pensam na sua família, no seu trabalho, em si mesmo, e não tá ligando pro bem coletivo. Enquanto os politicós eram aqueles que hoje em dia seriam o que se importa com quem joga lixo na rua, porque tem noção, tem essa distinção, essa sabedoria de que quando a chuva vier, vai levar o lixo até os bueiros, e quando chover novamente, esses bueiros vão ser entupidos e vai alagar a rua, o bairro, a comunidade, que é um mal para a comunidade, né? Então as pessoas que se importam com o bem da comunidade, com o bem conjunto, que se importam com o valor que é investido em educação, que se importam com a saúde pública, que se importam com aqueles que ganham menos, com aqueles que ganham mais, que se importam com a nação em um todo, né? Então muita gente, hoje em dia, a gente vê falar que não gosta de política, que não faz política, que não participa, mas isso é um erro, porque quando você entende o que realmente significa política, você vê que a política está em tudo. A política está na forma que uma escola é organizada, uma universidade é organizada, a política, ela é o que determina os preços das coisas que a gente compra no mercado, né, que a gente abastece nosso carro. Eu fiz um vídeo recentemente, um vídeo passado, sobre o preço da gasolina. Depois eu vou deixar em algum lugar aqui no card ou na bio, nas descrições do vídeo para vocês verem. Então a política está em tudo, principalmente até na nossa casa. A forma que a nossa família se organiza também é uma forma política. E o que as pessoas tendem a ter com a política, só aquela questão mais institucional, mais partidária, né, dos partidos políticos, eletiva e tal, dos cargos eletivos. A política é muito mais do que isso. A segunda coisa que eu quero explicar para vocês é que vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, seja no jornal, numa prova que vocês fizeram, ou numa reportagem, ou com a família de vocês, são dos 3 poderes do Brasil, os 3 poderes brasileiros, né? Que são eles: o executivo, o legislativo e o judiciário. O sistema político brasileiro, né, sistema de governo, ele é presidencialista, né? Então aí já fala, né, o nosso chefe do executivo é o presidente, que hoje, no caso brasileiro, é o Jair Messias Bolsonaro. O executivo é aquele que administra o país, aquilo que faz funcionar, que fiscaliza, que vê como tudo vai estar sendo cumprido, que cuida da educação, que cuida da saúde, que cuida daquilo, do outro, que faz negociações com o exterior. E para ajudar o executivo, auxiliar o presidente, abaixo do presidente tem os ministros e seus ministérios, né? Eles são nomeados pelo presidente para estar te auxiliando nessas vastas competências que tem para serem feitas no Brasil. Alguns deles, eu posso citar alguns ex-ministros, como que vocês devem conhecer: o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, não sei pronunciar corretamente, mas vocês devem saber. Vou deixar a foto deles aqui pra vocês. E teve mais um monte de ministros como eles, que são ex, que saíram durante o governo Bolsonaro. Deixando claro que eu não quero tomar partido nenhum, né, nesse canal, nesse vídeo, né? Vocês tomam a conclusão que vocês quiserem. Mas muitos ministros saíram, pularam do barco, que é esse mandato Bolsonaro. O presidente, por mais que seja o maior cargo da federação, né, o maior cargo público, político, ele não é um ditador. Então ele não pode, como na Coreia do Sul, ele não pode fazer o que ele quer, a hora que ele quiser, decidir e aprovar leis como ele quiser, né? Se ele tem uma proposta de lei, essa lei ela tem que passar pelo Congresso, que eu já vou estar explicando, né, o Legislativo, e essa lei tem que ser aprovada. Por mais que seja uma medida provisória, ela tem que ser aprovada pelos parlamentares para que ela entre em vigor, né, para que ela venha vigorar. Então ele tem que estar emparelhado, né, com o parlamento, com
os nossos deputados e senadores. Então, enquanto o executivo ele administra o país, né, como se fosse uma empresa, o legislativo é o quem dita as regras de como que essa empresa, né, como esse país deve funcionar, o que deve e o que não deve, quais são as leis a serem cumpridas, quais são os prazos, como que tudo deve funcionar, quanto que deve ser investido em tal coisa, tudo isso é votado e aprovado no parlamento, né, no legislativo, com nossos deputados federais e com nossos senadores, que são 81 senadores e 513 deputados. Aqui é onde ficam as pessoas que a gente chama de político, né? Que, por mais que todos nós sejamos políticos e fazemos política, como eu disse anteriormente, aqui é onde as pessoas que a gente diz, aquele é política, são os políticos e tal, que são os vereadores, os senadores, os deputados estaduais e os federais. Essas pessoas, elas são eleitas por nós para nos representar dentro das suas casas respectivas, seja a Câmara Municipal no âmbito municipal, seja as Assembleias Legislativas no âmbito estadual, ou seja, lá no Congresso no âmbito federal. O Brasil viu uma democracia indireta, né, na qual a gente elege pessoas para estarem votando por nós, nos representando nessas coisas, nessas pautas, né, para a gente não ficar votando direto em cada coisa. Aí muita gente questiona e diz que esse é o problema do Brasil não ir para frente, né? Que é por isso que o Brasil está estagnado, que é por isso que tem tanta corrupção, porque não somos nós que votamos, são pessoas que votam nos representando. Se o Brasil fosse uma democracia direta e não uma democracia representativa, que é o que é hoje, com pessoas nos representando, as coisas iriam mais para frente. Mas daí vale lembrar que a grande massa esmagadora da população brasileira mal consegue acompanhar o mínimo da política, que é quem são seus ministros, quem que é o próprio vice-prefeito, a galera não consegue estar acompanhando, né? E porque tem os seus trabalhos, tem a sua família, tem as suas competências. Por isso que a gente paga alguém, né, através dos impostos, paga alguém que é só para fazer isso, né? Por mês, mais de mais de 100 projetos de leis, de arquivos, de documentos passam pelas Assembleias Legislativas e passam pelas câmaras municipais e passam pelo Congresso Nacional. Então, uma pessoa, uma dona de casa, não tem como estar lendo isso, que vai desde do preço do gado ao preço do combustível, a quanto vai ser investido em educação, em saúde pública, ou em questão de pedágio, ou de infraestrutura, ou Petrobras, né? Por isso que também dentro dos congressos tem diversas comissões, né? Tem as bancadas, como a bancada da BBB, que é a bancada do boi, da bala e da Bíblia, que defendem as suas ideias, né? Defendem da Bíblia o cunho religioso, a da bala defende a ideia, né, a questão militar, mais militarizada, e a bancada do boi defende a galera mais da agropecuária, do boi, do gado, nesse sentido. E como tem diversas outras bancadas e diversas comissões de estudos específicos dentro do Congresso. Então, as pessoas ganham para trabalhar exatamente com isso. Por isso que é bom a gente estudar e eleger, votar em pessoas que realmente nos representam, que pensam semelhante a gente, para estarem votando como a gente votaria lá dentro, né? Com as mesmas ideias com a gente. Então, se eu sou um empregado, sou que ganha um salário mínimo, que tenho uma renda baixa, né? Tenho vários filhos, passo por diversas dificuldades e tal, eu não vou votar num fazendeiro que mora longe, que vive longe da minha realidade, para estar me representando lá dentro. Eu vou votar numa pessoa mais semelhante a mim. Da mesma forma que um fazendeiro não vai votar num policial militar que quer defender a pauta militar dentro do Congresso. Vocês estão conseguindo entender? E vocês lembram quando eu disse que o presidente ele não pode fazer o que ele quiser, criar lei, deixar ela em vigor como ele quer, a hora que ele quer? Ele depende do Congresso para isso? Isso é uma via de mão dupla, já que também o Congresso, quando ele aprova alguma lei, o presidente tem o poder de vetar, de não deixar que essa lei passe e que ela entre em vigor, por mais que ela seja votada favorável à pauta, né? O presidente tem o poder de ir lá e vetar e não sancionar essa lei. Então, tanto o executivo quanto o legislativo tem que andar emparelhado. E eu vou falar mais do executivo também. Do executivo não, vou falar do judiciário para vocês. O judiciário, caso alguma lei, um regimento ou um contrato estipulado pelo legislativo seja quebrado, né, ou pelo executivo, é aqui no judiciário que isso é julgado. É quem faz as coisas serem cumpridas e julga quando essas coisas são
descumpridas, essas regras estipuladas pelo legislativo, quando elas são descumpridas, é no judiciário que elas são feitas que se cumpra ou penalizadas para quem as descumprir. O judiciário tem diversas divisões, né, comarcas e tal. A gente tem a justiça eleitoral, tem a justiça trabalhista, tem diversos tipos de justiças, né? Mas o líder, como no executivo tem, né, os governadores, tem os prefeitos, e como os ministros também tem os secretários e por aí vai. No judiciário, o líder dele não é um líder, são 11 membros, são 11 juízes, também chamados de ministros, mas que não como os ministros do executivo, que compõem o Supremo Tribunal da Justiça. Você já deve ter escutado falar em alguma reportagem, alguma apreensão, que é o STF. Depois eu quero gravar um vídeo para vocês falando só sobre isso. E esse modelo de governo, né, que tem o executivo, o legislativo e o judiciário, não é uma invenção nova, não é uma invenção recente da gente. Isso vem desde antigo, desde a Grécia Antiga, que depois foi adaptada pelo filósofo Montesquieu, que chegou nessa conclusão, que foi muito aceita e hoje é usada por vários países, várias nações, de que é preciso esses três poderes de forma igualitária, nem que um seja superior ao outro, para que uma nação viva com prosperidade. Nessa altura do campeonato, vocês devem estar pensando, pô, mas política, não gosto de política mesmo sabendo que é importante, que é necessário, não quero saber disso, só tem corrupto, só tem bandido, só me decepciona, toda vez eu me decepciono. Vocês querem aceitar um conselho para se decepcionarem menos com isso? Desconfie. A política é muito importante que vocês participem dela, mas também com cautela, com sabedoria, né? Por mais que desconfie, questione, né, e debatam as ideias. E não aceitem nunca, jamais, uma solução fácil para um problema difícil. Porque por mais que a política seja necessária e vocês devam ter o máximo de noção que vocês puderem sobre ela, mas também não tão funda, porque tem pessoas que são pagas para isso, né, que são os políticos eleitos. Quanto mais você sabe de política, você acaba sendo superior a quem não sabe sobre isso, né? Sobre os seus direitos e como o seu país funciona, como a sua cidade, como o seu estado funciona. Desconfie, questione tudo e duvide de soluções fáceis para problemas difíceis, né? Porque por mais que a política seja fácil e que deva aprender ela, os problemas políticos são muito complexos e não tem soluções simples. Então, quando te falarem que resolver o problema de iluminação do seu bairro, que resolver o problema de alagamento da sua rua, que resolver o problema de educação ou a negativação do nome de alguém no Serasa é uma coisa fácil e simples de se fazer, sempre duvide disso, porque nada é muito fácil quando se trata de política e de seus problemas. E a terceira coisa para falar com vocês é a economia. A política, ela tá super atrelada à economia. São duas coisas que andam junto. Putz, mano, já não gostava de política, agora economia que eu também não gosto. Mas é a realidade. A política, ela que vai estar definindo ali quanto que você vai pagar no feijão no mercado, quanto que você vai estar abastecendo no seu carro. No vídeo passado, novamente, eu falei para vocês que desde 2000 a 2010, no governo PT ali, o governo Dilma, no final, segurou o preço da gasolina, ele congelou esse preço, por mais que o barril do petróleo estava muito caro, a galera já estava pagando caro no petróleo no resto do mundo, no Brasil esse preço foi congelado para a gente continuar pagando barato, então foi uma atitude política isso, né? Então ela poderia fazer ou não poderia fazer, uma decisão política, porque quando a gente vai estar pagando no combustível na hora de abastecer nossos carros e motos. Então, a política vai decidir quanto de imposto vai ter no medicamento que você vai estar comprando na farmácia, e praticamente tudo. Então, ela está super atrelada ao quanto a gente ganha no nosso salário mínimo. Então, ela está super atrelada em tudo isso. Multa, IPVA, IPTU, entenderam? E para terminar, eu queria falar um texto do Brecht que eu gosto muito, que é o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política.
Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Então eu finalizo com isso. Tenha um ótimo dia. Eu era para ter subido esse vídeo ontem, não consegui devido à chuva, mas eu tô subindo ele agora para vocês. Editei ele rapidinho. Espero que vocês gostem, curtam, se inscrevam no canal, deixem um comentário falando sobre o que vocês acharam. Isso vai me dar uma força gigantesca, vocês não têm noção. E é isso, ative o sininho pro próximo vídeo.